Deus abençoe o seu dia. Vamos começar mais um devocional. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 15. Ontem nós lemos até o 14. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro ou consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Verso 22. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro ou consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração e nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. Então Jesus, ele está finalizando esse capítulo, falando da promessa da vinda do Espírito Santo. E ele diz, né, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ele vai tocar nessa tecla várias vezes. O verso 21 também ele diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A prova de amor que eu e você precisamos dar para Jesus, de que nós o amamos mesmo, é quando nós obedecemos aos mandamentos dele. Quando Jesus está ensinando o Sermão do Monte, ele vai falar várias vezes: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, façam assim, assim e assim. Então nós precisamos conhecer as Escrituras para saber o que, que Jesus quer que a gente faça. Obedecer às palavras de Jesus, ao mandamento de Jesus, é o que vai fazer a divisão entre aqueles que serão salvos e aqueles que vão para o inferno. Não adianta ter todo o conhecimento da Bíblia, ter uma vida frequente em alguma igreja, em alguma instituição, se não obedecer às palavras de Jesus, aos mandamentos de Jesus. Somente essa verdade, esse caminho, é que vai garantir a vida eterna. Então, no verso 16, ele diz assim: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade.
O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A promessa de Jesus é que ele iria para o Pai, cumprindo o seu ministério aqui na terra, e que ele enviaria um outro consolador, um outro da mesma espécie, exatamente igual, com a mesma essência, com o mesmo poder, com o mesmo conteúdo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Tanto tão Deus quanto Jesus e quanto o Pai. E ele viria não para ficar sobre nós ou para ficar ao redor de nós, mas ele viria para morar dentro de nós. Então, aquele que tem os mandamentos do Senhor e os obedece, o Espírito vem para habitar dentro. E quando o Espírito Santo habita dentro de nós, nós somos conduzidos, dirigidos, guiados por ele. Nós o obedecemos, fazemos aquilo que ele diz para nós fazermos. E a vontade do Pai, então, é cumprida na nossa vida. E nós nos sentimos felizes e realizados e temos a paz que excede todo entendimento. E Jesus, então, vai dizer: eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Então, Jesus, ele morre, no terceiro dia ressuscita, volta, encontra com seus discípulos já ressuscitados, ensina para eles durante 40 dias, até subir ao céu, ser assunto aos céus. E eu creio que deve ter dito coisas assim maravilhosas para os discípulos naquele momento. E essa é a chave. O verso 24, eu queria que você acompanhasse aí. Ele diz assim: aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Então Jesus faz distinção entre aquele que o ama e aquele que não ama, no teor de obedecer às suas palavras. E obedecer é colocar em prática, é praticar aquilo que Jesus ensinou. E muitas pessoas ficam arrumando desculpas para não colocar em prática. É porque não amam. Porque quem ama faz de todo o coração, faz de boa vontade, faz com alegria, obedece com alegria. O verso 27, o verso 26, ele diz assim: olha, o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo, que o meu Pai vai enviar no meu nome, vai ensinar para vocês todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu ensinei. Então, o Espírito Santo é que vai trazer à nossa memória tudo o que Jesus ensinou, nos fazendo lembrar de cada detalhe. 27, Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. A paz de Jesus não é como a paz do mundo. Às vezes, quando a nossa conta bancária está gordinha e a gente está numa situação confortável, tem um emprego estável, tem uma família que está tranquila, não está passando por problema, a gente tem momentos de paz, a gente tem tempos de paz. Mas vem situações de tribulação, vem situações de angústia. E quantas pessoas se perdem nesses momentos. Então, a paz que Jesus dá não é essa paz passageira do mundo, que hoje pode existir, mas amanhã pode vir uma guerra e terminar com a paz. Não, a paz dele é no meio da guerra, no meio da tempestade, no meio da angústia, no meio da tribulação. É uma paz que ah, é não é entendida no modo natural, ela é percebida no modo espiritual. E ele finaliza dizendo que o príncipe desse mundo, o diabo, estava vindo e que não tinha nenhum direito sobre ele. E no 29 ele diz assim, que ele está falando essas coisas antecipadamente, para que quando elas acontecerem, quando elas vierem à tona, que era para eles saberem que ele já tinha dito antes que isso ia acontecer. Esse é o nosso devocional de hoje, que você possa ser edificado por essa palavra, obedecer as palavras de Jesus, garantir a vida eterna para a glória dele e para benefício seu. Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso.